Deu para ficar preocupado? Deu para ficar preocupado? Essa é uma realidade não muito distante de nós. Em questão de alguns anos era uma realidade para nós. Temos que conviver com isso. É fato histórico, científico. Não tem como dizer que é mentira. Que um povo, quando domina o outro povo, ele impõe sua cultura, impõe os seus costumes, impõe a sua religião, impõe a sua filosofia. E nós já, pelo relato bíblico, nós já ouvimos falar que o plano do povo de Deus sofreu por uma negligência de obediência à palavra de Deus, sofreu por ter que sofrer a influência de pessoas, de povos que não tinham o temor de Deus, muito pelo contrário, tinham uma aversão totalmente em relação a Deus, e acabou impondo isso às pessoas. É claro que nós não podemos fugir da realidade de uma futura perseguição, claro que não. Mas, quanto à nossa responsabilidade, isso tem que estar muito claro, tem que estar muito patente para cada um de nós em relação à nossa verdadeira missão. É muito confortável quando eu recebo algo e começo a usufruir disso de uma maneira pessoal, de uma maneira intimista. Mas quando eu tenho que passar isso adiante, e o Evangelho de Cristo não é só usufruir da transformação, dos benefícios, superação mediante as crises que este Evangelho proporciona. Uma vez que eu recebi de graça, é louvável que, entendendo a graça que eu recebi, que eu venha disseminar, que eu venha proclamar essa graça de tal forma qual eu recebi. E hoje, quero estar falando com vocês sobre a nossa responsabilidade missionária, sobre a nossa responsabilidade em relação ao que Cristo disse. Ele não fez uma recomendação, ele não deu um conselho, ele não usou uma preposição, se você quiser, ou vai, bora, ide, totalmente imperativo isso. Não há nenhuma desculpa para o cristão, uma vez que entendeu o plano de salvação para ele e para todos aqueles que aceitam a Cristo. Não há nenhuma desculpa para que ele diga, não, eu quero ficar no meu conforto, a minha salvação está garantida, ainda mais se você for calvinista, minha salvação está garantida, eu vou usufruir da graça até que a graça completa venha sobre a minha vida. Quero que vocês abram suas Bíblias, nós vamos ler 3 passagens bíblicas. Uma no Velho Testamento e 2 no Novo Testamento. Primeiro é Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, 8. Depois Mateus 28, 19 e 20. E em seguida, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A graça de Deus sobre as nossas vidas vai nos proporcionar momentos assim inesquecíveis. Se eu for perguntar a cada um de vocês que já tiveram uma experiência com Deus e entregaram suas vidas a Deus, vocês terão coisas assim de deixar qualquer um estupefato ante o que Deus tem feito na sua vida. São transformações, mudança de caráter, que proporcionaram mudanças de atitudes e que, consequentemente, realizações que outrora imaginava não ser possível. A questão da sua tranquilidade, que a Bíblia fala sobre paz que excede a todo entendimento, uma tranquilidade nacional. Está tudo em paz, está tudo tranquilo, mesmo diante de tantas dificuldades. Pode parecer algo meio esquizofrênico, mas é exatamente isso que acontece. O crente passa por uma dificuldade muito grande, que alguém poderia dizer, meu Deus, mas que desgraça, que coisa horrível que aconteceu. Pessoas diante de situações como esta, de perder um filho, de perder o emprego e tantas dívidas
dívidas para pagar, tantos compromissos assumidos, pessoas que sofrem um acidente, de repente fica sem andar pro resto da vida. Essas pessoas se desesperam e querem perder a vontade de viver. Mas aí você encontra um crente, você fala, poxa, esse cara é doente mental, aconteceu tudo isso com ele, e ele demonstra essa tranquilidade, até parece que nada aconteceu. As coisas acontecem, nós não negamos os fatos, mas nós temos uma paz que excede a todo entendimento. E quando nós olhamos as pessoas desesperadas, procurando saída, procurando encontrar algo que faça sentido nas suas vidas, quando eu vejo alguém agredindo um senhor de idade, quando eu vejo alguém mergulhado nas drogas, quando eu vejo alguém enganado no mundo da prostituição, da jogatina, quando eu vejo as pessoas jogadas nas sarjetas, viciadas pelo alcoolismo, se eu não sentir algo estranho, alguma indignação no meu coração, Jesus não está no meu coração. Se eu olhar para uma situação como essa e eu não me compadecer, eu não tiver pelo menos a vontade de dizer para Deus da minha indignação sobre tudo isso, eu não sou digno de ter Jesus na minha vida. Porque se você parar e pensar o que Ele fez na sua vida, o que Ele te proporciona hoje, você correria para Cristo e diria: Jesus, o que eu tenho que fazer? Eu estou desesperado para fazer alguma coisa, para que o desespero perdido, que leva as pessoas à perdição, acabe. Claro que você não pode acabar, mas amenizar isso e ter a consciência de que é um servo de Deus e que procura obedecer aquilo que Jesus disse que temos que fazer. Nós aprendemos na vida que tudo está condicionado a alguma coisa. E para que você realmente seja um cristão verdadeiro que cumpre a ordem e o chamado do Senhor, tem que atender a essa condição. Mesmo porque essa condição, diante do que Ele já proporcionou para mim e para você, não é absolutamente nada. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse vídeo que vocês viram agora é apenas uma dos grandes acontecimentos que tem se dado no mundo em relação a religiões, a seitas, a pessoas que, valendo-se da necessidade que é natural do ser humano. O ser humano tem uma capacidade de acreditar que é intensa, que é muito grande. Quando alguém aparece com algo que elas podem se agarrar, elas vão se agarrar aquilo como se fosse a última coisa que elas tivessem para poder ter perto, para poder se confortarem, para poder suprirem a necessidade de acreditar em alguma coisa. Como vocês viram, o islamismo está em ascendência muito grande, mas isso não é só um dos crescimentos assim vertiginosos que é digno da nossa preocupação. Para vocês terem uma ideia, pelas estatísticas, até então, a
grande religião dominante no mundo é o cristianismo, porque o censo vai contar